Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar de uma situação que acontece no dia da reunião mediúnica. Quantos atrapalhos acontecem, você que já trabalha num centro, né? Você que já tem aquela rotina de naquele dia da semana ir para a reunião mediúnica e chega no dia, parece que sempre fica tudo mais difícil, sempre tem mais dificuldades. Então vamos falar disso, a firmeza no dia da reunião mediúnica. Vamos lá? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, bem-vindos a mais um vídeo. Agradeço muito a vocês estarem aqui, nosso canal já com mais de 120 mil pessoas neste vídeo, nesta data agora, esse vídeo que está saindo aí ainda em julho, final de julho de 2019. Então vamos ao título do nosso vídeo de hoje, que é a firmeza no dia da reunião mediúnica. O que é essa firmeza? É determinação, gente, a nossa resistência. Como nós devemos reagir no dia do trabalho mediúnico. Eu não vou falar aqui do trabalho, mas vou falar do antes. Nós já até fizemos um vídeo muito parecido sobre isso, sobre como é o nosso dia no trabalho. Mas vamos especular um pouco mais sobre isso. Bem, nós sabemos que a atividade do trabalho mediúnico que vai ser realizado, ela começa em noites anteriores, geralmente na noite anterior ao do trabalho, Por exemplo, eu faço meu trabalho lá na casa que eu participo na quarta-feira. Então, geralmente na terça-feira à noite, quando eu vou dormir, eu já sou projetado e tenho um relacionamento, um contato com os espíritos que vão se comunicar. Isso é muito comum acontecer com todos os médiuns, Então pode acontecer mais ou menos, dependendo da necessidade do trabalho. E quem orienta isso? É o médium que diz, eu vou lá? Não, é uma equipe espiritual que sabe da necessidade desse contato e vai te colocar em relação ou não. Isso pode acontecer antes, sim, dependendo do tipo do espírito, daquele que vai ser tratado, dependendo da necessidade, este contato pode até ser realizado antes. 2 noites, 3 noites, 4 noites, até muito antes, para que ele possa chegar a culminar da participação do trabalho naquela casa espírita. Então, às vezes, um espírito muito no mal, muito impregnado, está muito longe do bem, às vezes ele precisa que o médium tenha o contato sistematicamente com ele antes, várias e várias noites, pode ser até meses. Tudo, gente, é um trabalho, é um plano, é um planejamento que tem na espiritualidade. E nós somos uma peça, Uma peça. Então, primeiro começa na noite anterior, projeção, o médium sai. Às vezes o médium, se ele não trabalhar a consciência dele antes de dormir, oração, pedido de auxílio dos mentores, ele pode acordar no outro dia com a sensação que teve pesadelos, eu vi uma coisa feia, uma coisa ruim, ou sonhei que eu estava discutindo, que eu estava brigando, porque ele pode a mente dele pode variar, a parte, digamos assim, entre sonho e projeção quanto aquilo. Mas nós não estamos aqui no vídeo para falar sobre a projeção astral, É só para dar um toque que isso começa na noite anterior. Bem, na manhã seguinte, ao acordar, primeiro a gente sempre fala em consciência, em estar consciente da espiritualidade. Então é importante que o médium esteja desde o início, ao acordar já consciente. Hoje é dia de trabalho, então hoje eu vou direcionar mais a minha mente do que normalmente eu direciono, eu vou cuidar das minhas relações espirituais, energéticas, no dia a dia com as pessoas. Então é bom que ele já, ao acordar, antes de sair de casa, ele já tenha esse preparo mental, Por quê? Porque geralmente no dia da reunião as coisas podem, não quer dizer que vão, mas pode haver uma tendência a certas coisas darem errado. Para quê? Para tirar o médium do sério, para ele ficar abalado, para ele ficar nervoso. Por quê? Para que ele não vá no trabalho mediúnico à noite, Para que ele não consiga chegar no centro, para que ele se descontrole, se destempere, se desequilibre. Então,
Naturalmente, o médium precisa estar forte, precisa se fortalecer. Algumas pessoas vão dizer assim, poxa Anderson, que ruim então. Então o médium não deve participar de reunião mediúnica, é muito cheio de requisitos, de exigências. Bem, primeiro não vamos esquecer que nós não estamos sozinhos no dia a dia. A equipe espiritual está ajudando sim todos os médiuns, está participando do seu dia a dia, está dando o suporte, mas, porém, né, o médium ele começa a entrar em aproximação, em contato com a psicosfera do espírito que vai se comunicar. Tá? Então, de certa forma, digamos assim, que eles acompanham um ou outro naquele dia. Né? Aquele espírito fica, a mente dele fica mais próxima da mente do médium para que ele tenha sintonia na hora da comunicação. Isso pode acontecer mais ou menos, esse espírito pode estar perto desde a noite anterior, ou desde o meio-dia, desde quando acordou, ou poucas horas antes da reunião no centro. Isso varia dependendo da necessidade, da organização do pessoal da área espiritual da casa, tá? Então isso varia muito. E existem prejuízos? Não, não existem prejuízos. Existe prejuízo se o médium não for cuidadoso, se ele não considerar as necessidades da mediunidade dele. Então, sabendo que você é médium, que você participa da reunião e que naquele dia poderão haver comunicações de espíritos mais bravos, revoltados, você ficará atento a tais fatores. Então, naquele dia, se alguém vier discutir com você, seja mais ameno, né? Trabalhe mais na bondade, trabalhe mais a sua paciência, que é claro, você deve exercitar todos os dias, mas especialmente no dia que existe a reunião mediúnica de tratamento de espíritos necessitados, você vai se dedicar mais a isso. Né? Então, a cada necessidade de relacionamento, cuide com as palavras, porque às vezes o médium não se depara com uma discussão diretamente, mas o espírito revoltado próximo dele, para se comunicar à noite, ele instiga o médium a ficar mais afiado nas palavras, mais ácido. E aí o médium, com aquele sentimento dentro dele, que de certa forma fica até irrita às vezes, né? Então ele pode tender, se ele tiver essa tendência já e se ele aceitar essa influência, a ficar uma pessoa mais ácida nas palavras. Então, às vezes, ser mais silencioso no dia da reunião mediúnica é melhor. Então, o médium tem que cuidar desse aspecto. Agressividade. Então, todos os tipos de sentimentos negativos, você tem que cuidar. A agressividade, a revolta, a tristeza, o ódio, né? Uma série de sentimentos que podem ser prejudiciais, qualquer tipo de sentimento que possa puxar você para baixo, você tem que cuidar naquele dia da reunião mediúnica para que ele não se acentue. E aproveite cada sentimento desse para estudar o sentimento do espírito comunicante. Não jogue fora essa oportunidade e não chegue só no centro, poxa, hoje foi difícil, ficou pesado, né? Seria melhor se não tivesse isso. Não fique reclamando. Aproveite esses sentimentos para entender a psique, o sentimento, a psicosfera do espírito que vai se comunicar. E aí, quando chegar no centro, você vai chegar já mais preparado, sabendo como vai ser a comunicação. Né? Você vai sentir mais peso, você vai sentir aquela incomodação, mas tudo isso, meu amigo, minha amiga, é em prol da caridade, da necessidade daquele espírito se comunicar e do resgate dele. E você faz parte do resgate dele. Você é um, digamos assim, dos enfermeiros que vão estar lá. Você não é o Superman, você não está salvando ninguém sozinho, porque existe toda uma equipe, desde aquele que pediu ajuda lá na espiritualidade, desde aquele que fez uma oração aqui na Terra encarnado, né, para que o pai, sua mãe, sua avó, seu tio fosse bem recebido na espiritualidade. Existe toda uma engrenagem que fez com que esse espírito chegasse até aquele momento. E existe toda uma equipe espiritual cuidando deste momento da manifestação. Então você será a pessoa que vai abraçá-lo, né? Que vai abraçar ele, vai dar um abraço. Eu sempre digo que a manifestação mediúnica no centro, por parte do médium, é um abraço de amor que o médium dá no espírito comunicante, naquele que vem para ser cuidado, tratado.
Porque o médium ele tem uma parcela de sofrimento dele na comunicação, porque é um espírito que vem destemperado, descontrolado, né? Seja para o mal ou seja só para o sofrimento, né? Então o médium ele participa daqueles sentimentos, sofre um pouco, então ele tem que dar um abraço de amor naquele espírito e sofrer com aquele espírito ali participando dos sentimentos dele para entender e externar da melhor forma a comunicação. Então nós temos que ser muito pacientes para ajudar nessa cirurgia, nessa operação, nesse socorro desse espírito necessitado. Sempre acreditando que existe toda uma equipe, né? Sabendo que existe toda uma equipe espiritual auxiliando junto. Então é importante que o médium se cuide no dia a dia, em cada ato, em cada relacionamento dele, às vezes até no trânsito, né? Um simples andar, dirigir no trânsito, atravessar uma rua, cuidar com os sentimentos para que não caia nos sentimentos de revolta, de tristeza ou até uma simples distração, né? Para não causar nenhum tipo de acidente e se prejudicar. Então vejam que trabalho mediúnico, gente, é uma coisa muito séria e o médium que trabalha na mesa mediúnica, num trabalho na casa espírita, ele sim precisa estar muito mais atento, muito mais alerta e com conhecimento, com base de conhecimento sólido da doutrina espírita e qualquer outro conhecimento de espiritualidade que ele possa ver, para que ele saiba se relacionar com essas energias e psicosferas que vão circular dentro da cabeça dele e interferindo no corpo dele totalmente. Então ele tem que aprender a promover a paz dentro dele para saber se equilibrar, saber o momento que ele vai dar corda para um sentimento ou vai se pacificar e se tranquilizar para que ele possa só estudar e entender o relacionamento com aquele espírito, tá? Então muitos médiuns às vezes se colocam muito como pacientes, né? Porque eu falei disso até no outro vídeo, mas se colocam como pacientes. Eu vou no centro porque eu estou mal. Eles acreditam às vezes que é só uma questão de ele estar mal naquele dia. Porque eu andei na rua e aí um espírito se encostou em mim para chegar aqui na reunião. Mas é uma necessidade, uma situação do trabalho que ele se propõe, né? Então ele precisa disso. Ele precisa levar todos esses irmãos com amor para a casa espírita que possam se manifestar e ser tratados pelos espíritos de luz. E nós precisamos entender que não podemos afastar eles, simplesmente, eu vim aqui para afastar, né? Vim para a reunião mediúnica para afastar esses espíritos. Não, você veio lá para trazer eles com amor, para abraçar naquele momento da comunicação e auxiliar para que eles possam melhorar. Depois eles vão ficar lá, vão participar de outras atividades, quem sabe na próxima reunião você vai dar a comunicação dele, né, para que, afinal de contas, se você tem a sintonia com ele, é sempre você que vai ajudar a tratar da melhor forma possível. Então, precisamos entender e sair um pouco daquela determinação de ser o paciente da casa espírita para ser um pouco mais o trabalhador, ser aquele que vai cuidar, que ele vai tratar. Ter o dia da reunião mediúnica com mais consciência das coisas que acontecem na espiritualidade, sabendo que você está ali como uma peça de trabalho para auxiliar e não ser sempre o médium coitadinho que precisa ser ajudado, tratado. Não, você tem sim as suas dificuldades, mas você também é um trabalhador, é importante e você tem que auxiliar da melhor forma possível. Então, meus amigos, espero ter ajudado aqui com algumas dicas, né, para o dia da reunião mediúnica, como nós passamos esse dia, como nós podemos melhorar. Então, meus amigos, muito obrigado, muita paz, muita alegria, muita luz na sua vida e até o próximo vídeo.